violão surgiu na minha vida através do meu pai. Meu pai não era violonista, ele tinha outra profissão, mas como ele veio de uma família espanhola, meu avô era espanhol, então meu pai sempre teve essa paixão pelo violão e tocava muito. Diariamente ele ficava tocando, e eu fui pegando gosto por esse som, pelo que ele fazia. E, claro, né, pai do lado, a gente quer aprender e ele acabou me ensinando algumas coisas e tal. E aí foi pegando gosto até que depois entrei numa escola e fui aperfeiçoando. Basicamente, meu pai é o responsável por isso. Como eu falei, meu avô era espanhol, então o estilo do meu avô era um estilo flamenco. Mas meu pai era voltado mais para o estilo clássico mesmo. Ele tinha paixão pelo clássico. E, inclusive, ele tinha um compositor preferido dele, que era Agustín Barrios. Hoje eu tenho, assim, realmente facilidade de interpretar Agustín Barrios graças a meu pai, que a primeira música, na realidade, que eu toquei na vida, claro que com muita dificuldade, foi La Catedral, que era a música número 1 dele. Ele falava sempre, essa é a música número 1, a que eu mais gosto. Então eu ouvia La Catedral, assim, diariamente, né? E fui pegando gosto pelo compositor. A figura principal, acho que por todos os violonistas da minha geração, André Segovia, né? Que é o grande André Segovia. Ele foi, assim, a que me marcou bastante. E, basicamente, John Williams também. Até muitas pessoas falam que assim, eu tenho é meio parecido com o John Williams, a minha maneira de tocar. Eu não acho isso, mas, enfim, mas eu acho que talvez eu reflita esse estilo do John Williams, porque eu ouvi muito John Williams, bastante mesmo, me inspirei muito nele. Você está falando a respeito da dificuldade, né, que o aluno apresenta, então como seria, aí eu como já um profissional, lidar com essa questão. Eu acho que é uma questão de respeitar a dificuldade do aluno, né? Respeitando as dificuldades dele e procurando passar o melhor possível para ele. E eu acho que eu gosto muito de tocar, sabe, na aula, tocar junto com o aluno. Eu acho que com isso ele acaba absorvendo também, ele acaba sentindo o timbre, a maneira de tocar. A interpretação também vai ajudar para ele, apesar de ele estar começando, tudo isso, mas vai ser uma somatória de informações que ele vai assimilar e dentro das possibilidades que ele tem, ele vai desenvolver ouvindo, né, uma boa interpretação, um som legal, e isso vai ajudar, mas sempre respeitando as dificuldades. Hoje eu trabalho com alunos mais avançados, então torna mais fácil para mim como profissional, como intérprete, colocar esses alunos no eixo, né? Entendeu? Então, mas para mim tanto faz, pode ser iniciante, pode ser depois, eu respeito só a dificuldade de cada um e procuro dar o melhor para ele. A popularidade do violão, se era mais popular na época dos anos 70, 80, eu comecei a estudar em 72 no conservatório e me formei em 78. E nesse período que eu participei de vários concursos, então aí eu tive experiência com vários violonistas que estavam estudando, alunos, né, estavam estudando e tal. Particularmente, eu acredito que não. Não sei. Eu acho que hoje o violão é mais popular, sabe? Aqui naquela época ainda não era tanto, não. Tinha lá o John Williams, Julian Brim, e como destaque e tal. E aí havia alunos se interessando por isso, através desses grandes nomes, mas eu acredito que não era tão popular como hoje em dia. Hoje, bem mais. Mesmo porque a mídia está tendo essa... está proporcionando isso, né? Você deve ter outros meios, né, de difusão, né? Que naquela época não tinha, né? Então hoje tem vários meios, o YouTube, por exemplo, então você vê muitos violonistas, isso acaba estimulando várias pessoas que não tinham acesso a essa... Comprar um disco, um LP do Segovia, do Will naquela época, era difícil de você, assim, da pessoa ter vários e tal. Hoje não, já tem no YouTube, né? Praticamente a discografia inteira do Segovia e de outros e tal.
o mal necessário, como você falou, né? Então, o concurso é super importante. Eu particularmente eu não gosto, eu participei de muitos concursos realmente, e isso daí me criou um certo trauma com o concurso. Então eu não vejo assim, com tão bons olhos o concurso devido a de ter participado de vários e realmente é bastante sofrido você estar participando de um concurso porque você está concorrendo com outros. E às vezes outros praticamente no mesmo nível que você. Você pode estar perdendo, às vezes, por questão de uma falha que você deu e tal, enfim. É muito estressante. Mas o lado positivo que eu vejo é que você, além de você manter contato com outras pessoas, com o próprio jurado, né, você tem esse contato, você tem um contato maior também com o próprio instrumento. Você se dedica ao máximo e isso daí dá um desenvolvimento muito grande. Porque, na realidade, a pessoa, para se desenvolver, nada mais é do que, bom, primeiramente, tem que ter talento, tudo bem, mas ela tem que estudar muito, para ver aqui desenvolvimento satisfatório, né? E o concurso estimula isso daí, que a pessoa quer dar o máximo dela para poder tentar ganhar. Então, nesse aspecto, eu vejo muito positivo. Agora, a questão da competição, não me agrada muito, não. Mas, enfim, é um mal necessário, né? Esse é o mal que eu vejo no concurso, mas que eu acho necessário, sim, para o desenvolvimento do instrumentista. Ok, no instrumento, você está me perguntando o que eu busco no instrumento, as qualidades. Bom, eu estou tendo o privilégio muito grande de estar tocando num violão, um dos mais famosos do mundo, que é o Hauser. Esse é um Hauser II, de 1960, e é extremamente importante a utilização de um excelente instrumento para você desenvolver, para você realmente conseguir colocar o seu potencial, as suas ideias, a sua interpretação. Então, o violão é extremamente importante nesse aspecto. É claro que envolve muita grana, né, conforme o instrumento. Agora, nem todo instrumento também que é famoso, ele às vezes atinge tudo que o músico precisa. O que eu acho importante no instrumento são algumas coisas, como por exemplo, bom, a sonoridade, né? O timbre, para mim é extremamente importante. Volume eu acho importante, mas não o mais importante. Tá? O violão pode não ter tanto volume, mas se ele tiver um timbre maravilhoso, eu vou conseguir expressar a interpretação que eu estou almejando fazer. E outra coisa que eu acho extremamente importante também no violão é que às vezes a gente não encontra em violões famosos, é a tocabilidade. Ele tem que oferecer também uma tocabilidade, ou seja, você tem que sentir facilidade. Eu sou um apreciador do double top, sabe? Eu admiro, inclusive tem grandes luthiers, né, que fazem um double top assim, não é como o tradicional, mas ele até se aproxima e eu acho interessante. Mas eu ainda sou favorável mais ao tradicional. Eu acho que as pessoas às vezes vão para o double top porque às vezes talvez não conheçam um bom tradicional. Porque um bom tradicional, talvez ele não vai dar o volume do double top, mas ele vai ter umas qualidades sonoras muito mais interessantes, de madeira mesmo, sabe? Que não tem uma intervenção de carbono, essas coisas, né? Nomex e tal. Então, o som é mais bonito. Então, eu acho importante isso. Eu acho que dá mais prazer você tocar num tradicional do que se tocar num double top. Isso é muito claro para mim, principalmente depois que eu tive a oportunidade, né, de tocar nesse violão Hauser, que até hoje eu não tinha tocado em nenhum e realmente é fantástico. E me levou a crer que realmente o tradicional ainda para mim é o top. Agora, o double top ele tem as suas vantagens, porque na questão da tocabilidade, por exemplo, você não precisa estar fazendo muita força, né? Você pode tocar mais natural, que ele já está projetando um volume que vai ser satisfatório. Coisa que às vezes o tradicional, principalmente se não é um bom tradicional, você acaba tocando mais rígido e isso prejudica a execução. Então, como facilitou muito o acesso a ouvir vários violonistas, e eles acabam tocando porque um ouve o outro e o outro está ouvindo o outro e acaba ficando realmente igual, né? Então eu acho que eu entendi sua pergunta agora. Não tem aquela... a pessoa não fica
um negócio mais pessoal, quer dizer, ele coloca realmente como ele poderia interpretar, né? Pessoal dele, ele acaba imitando uma outra pessoa, e essa outra imitou o outro, e acaba ficando meio parecido, não é isso? Sim. Eu sinto assim também, tá? Eu sinto assim, eu acho que é o que não está muito legal nessa questão de ter acesso muito fácil pela multimídia, né? Pelo YouTube, enfim, pelos esses processos da internet, né? Acaba ficando muito parecido. Então, você falou da parte interpretativa que fica a desejar. Eu acho que parece que existe uma competitividade. Quem toca mais rápido? Eu sinto mais que, eu não sei, eu tenho essa sensação de que, como tem essa facilidade do YouTube e eles têm que impressionar o público que vai ouvir, então o ideal é você mostrar velocidade. Tanto é que o vídeo que mais faz sucesso dos que eu gravei é o Tico Tico no Fubá, porque é muito rápido. Brasileirinho, porque é muito rápido. Parece que a pessoa está muito interessada em velocidade. Então, quanto mais o cara puder fazer velocidade ali, é mais interessante, ele vai ter mais pessoas vendo o trabalho dele, vai ter mais visualizações no YouTube. E aí deixa de lado o que eu acho mais importante, o sentimento, a interpretação pessoal, a maneira de tocar, né? A sensibilidade no tocar. Eu acho que é isso. Bom, essa iniciativa que vocês estão tendo de criar o Guitar Copy, para mim foi assim uma coisa extremamente fantástica. Eu acho que vocês deram um avanço na área do violão, atendendo, puxa vida, convidando pessoas até de fora para fazer essa gravação, um nível altíssimo de produção e que pretende dar continuidade. Isso para mim foi assim realmente fantástico. Eu vejo assim que o violão daqui para frente só tende a crescer mais ainda graças a essa iniciativa de vocês de estar fazendo esse tipo de trabalho, começando inclusive já com grandes nomes, né, do violão, e fazendo essas diversas gravações e depois e vai ser divulgado, claro. Eu acho que foi uma iniciativa muito, muito boa e com certeza o violão vai ganhar muito com isso.